Imagina encontrar duas cabeças de pedras enterradas no seu quintal. As cabeças vão desencadear uma série de eventos paranormais que até hoje não tem explicação. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Cami do Além e hoje nós vamos explorar as cabeças de Exan, esse grande mistério. Em 1971, dois irmãos chamados Colin e Leslie Robson estavam simplesmente cavando ali no seu quintal. Eles estavam retirando algumas ervas daninhas e organizando as coisas quando as pás bateram em algo muito duro. Quando eles foram ver, eram duas cabeças esculpidas em pedras. Uma parecia ser uma cabeça ali de um formato mais masculino. E a outra tinha um formato feminino. Uma foi chamada de O Menino e a outra ficou conhecida mais tarde como a Bruxa. Os meninos ficaram muito curiosos, então eles resolveram levar as pedras para dentro de casa e lavar e colocaram ali na estante da sala. A partir daquele momento, os Robsons não tiveram mais paz. Eles acordavam à noite com coisas sendo arremessadas, copo quebrando, garrafa sendo jogada na parede, e eles relatavam também que eles colocavam as cabeças viradas para a parede e aí quando eles iam ver, a cabeça estava virada para o outro lado. Então eles diziam que algo ou elas próprias se moviam sozinhas. Porém, o que eles não sabiam é que o terror que eles estavam passando na casa deles não se limitavam à casa deles. Eles moravam em uma casa geminada. E um lado era a casa da família Robson e do outro lado era a casa da família dos Dodgers. E lá estava acontecendo coisas muito semelhantes, desde quando eles desenterraram as benditas cabeças e levaram para dentro de casa. Tanto na casa da família Robson, o que acontecia eram eventos poltergeists ali onde viam as coisas sendo arremessadas. Na casa dos Dodgers, o negócio ficou um pouquinho mais sério. Por exemplo, o filho mais novo da família relatava que teve o cabelo puxado enquanto dormia. Mas o relato mais bizarro veio da Nellie Dodger. Ela disse que uma noite que ela acordou e estava muito fria a casa, muito gelada. E quando ela olhou para a porta, ela viu uma criatura híbrida, que era metade humano e metade ovelha. E ela disse que essa criatura saiu andando, tipo bípede assim, em duas patas, descendo as escadas e indo embora. Pois a criatura simplesmente apareceu e foi embora. Só que para ela foi aterrorizante. Porque imagina, você tá dormindo e simplesmente vê uma criatura dessa. É pra desesperar um pouco, né? E aí, quando a Nellie foi contar que havia visto isso pra família Robson, imediatamente eles associaram com lobisomem. Porque na cabeça deles, o que ela tinha visto não era metade ovelha, metade humano, e sim um lobisomem. Porque essa cidade, ela é famosa por ter um lobisomem. Então, assim, outra história, mas existe um relato de um lobisomem, uma história que assombrou ali, se eu não me engano, nos anos 50. A história foi ganhando grande relevância na mídia e foi ficando famosa até que chegou nas mãos da doutora Anne Royce. Ela é especialista em artefatos celtas. A doutora Royce explicou que na religião celta, as cabeças eram veneradas como símbolos de divindade e poderes que vinham de outro mundo. Elas eram consideradas ali a própria sede da alma. Ela acreditava que essas duas cabeças esculpidas deveriam ter ali por volta de 1800 anos. E aí, ela teve a ideia de que, vou levá-la para minha casa para estudar mais sobre as cabeças e poder, identificar de que era ela era. A doutora Royce conta que uma bela noite, ela acordou e olhou para a porta e viu uma criatura negra, peluda, parecia ser metade humana e metade lobo. Ela conta que a criatura aparentava ter ali 1,80 m, mais ou menos. Quando viu aquilo, ela simplesmente sentiu uma vontade imensa de ir atrás. Então a criatura apareceu na porta, desceu as escadas e a doutora Royce levantou muito rápido da cama para acompanhar a criatura para ver o que era aquilo. Ela disse que a criatura saiu pela parte de trás da casa dela e sumiu. O que é engraçado é porque ela mesma conta que normalmente ela não faria isso, mas ela se sentiu impelida a ver o que era aquela criatura. Uma mulher muito corajosa, diga-se de passagem. É claro que ela imaginou que aquilo ali poderia ter sido um sonho, que ela poderia estar lendo demais, então poderia ser fruto da mente dela. A questão é que a filha da Dra. Royce, a Berenice, que um belo dia ela chegou da aula e
Abriu a porta e viu uma criatura negra, peluda, muito alta, que quando olhou, pulou o corrimão, saiu correndo e desapareceu, simplesmente desapareceu. Após isso, a Dra. Royce resolveu retirar as cabeças de dentro de casa, porque ela dizia que tinha uma energia muito forte aquilo e, coincidência ou não, os fenômenos desapareceram. Essa peça, ela passou por algumas mãos e aí eles nunca conseguiram datar, falavam que ela não tinha características específicas da Idade do Ferro, havia um desgaste desigual e não havia nenhuma evidência suficiente para datá-la ou colocá-la ali como um objeto ritualístico. Mas em 1974, tudo iria mudar, porque um cara chamado Desmond Drake disse que ele havia fabricado as cabeças que foram encontradas no terreno. Segundo ele havia morado naquela casa e 16 anos atrás ele havia esculpido aquelas duas cabeças ali para divertir a filha dele, brincar, enfim. Ele havia feito as cabeças com pedaços de pedra e argamassa. O que acontece? Nessa época, o Greg, não ficou claro para mim se ele tinha uma empresa ou se ele trabalhava em uma empresa de argamassa. E aí, assim, né, ele falou que foi ele que fez e tal, só que, vamos lá. Por que diabos alguém iria fazer esse tipo de brinquedo para uma criança? Na minha cabeça não faz sentido algum, sério. Tanto é, o Greg não conseguia reproduzir as peças que ele disse que ele mesmo havia feito. Então ele tentou, foram feitos alguns testes com ele e ele nunca conseguia chegar no mesmo resultado. E aí, né, abriu espaço para pensar, será que ele mesmo fez? Ou será que ele só queria surfar ali na onda? O fato é que as cabeças de Exxon deram o que falar. Teve documentário da BBC, teve gente tentando explicar as teorias, o que aconteceu, enfim. O ponto é que pessoas diferentes relataram aparições e mudanças climáticas, digamos assim, dentro das suas casas. E agora a gente vai ver algumas possíveis explicações do que seriam as cabeças de Exxon. A primeira teoria seria as cabeças seriam objetos ritualísticos de 1800 anos, ligado ao culto celta da cabeça humana como sede da alma. Sua descoberta teria ativado uma entidade adormecida. Aí, a segunda teoria seria a teoria da fita de pedra. O químico Don Robbins propôs que os cristais de quartzo que tinham nas cabeças teriam armazenado ecos psíquicos, e isso estaria causando o sobrenatural nas casas. Aí a gente tem três que seriam uma histeria coletiva. Então, como a mídia já havia propagado o lobisomem, a história, lembra da história do lobisomem, que eu falei que já era muito famosa naquela região? Todo mundo que entrou em contato com as cabeças, ou que viu a história pela televisão, ou que conhecia os vizinhos, já estariam predispostos a verem o lobisomem. Uma outra teoria seria do brinquedo amaldiçoado. Por mais que o cara lá, vamos levar em consideração que essas cabeças foram feitas lá para a filha do cara, ele explicou, disse que tinha feito de argamassa. Vamos supor que isso seja real. Talvez o fato dele ter enterrado as cabeças no quintal tenha feito com que elas absorvessem ali a história daquele solo, que é riquíssima. Então, isso daí poderia estar causando os eventos sobrenaturais. É uma teoria, não sei. O fato é que as cabeças de Exxon desapareceram depois de passar pelas mãos de vários pesquisadores, de várias pessoas tentando determinar o ano, de que período elas eram, tentando explicar os fenômenos paranormais, e em 1978 foi a última vez que a gente ouviu falar dela. Algumas pessoas acreditam que as cabeças, né, podem ter sido destruídas ou escondidas por conta da sua má reputação. Não existem réplicas, não existe fotografia de boa qualidade, não tem uma localização de se elas estão em algum museu. As cabeças de Exxon simplesmente desapareceram, tão rápido quanto apareceram, diga-se de passagem. O que a gente sabe com certeza é que pelo menos 3 famílias relataram ver criatura híbrida, vou falar assim, visto que a primeira viu uma ovelha, né? Não foi assim um lobo. Então, pelo menos a gente sabe que 3 famílias tiveram eventos sobrenaturais e me pega muito saber que tinha uma pessoa que tinha
uma carreira, porque a doutora Anne Ross, ela tinha uma carreira consolidada em pesquisa sobre artefatos celtas, então me pega muito o relato dela, inclusive a entrevista com a doutora Ross, é muito bacana ver como ela fala sobre os artefatos, então eu vou deixar tudo aqui na descrição, a fonte, os créditos, vão estar tudo na descrição do vídeo. E é isso. Pra vocês, o que que foram essas cabeças? Vocês acham que era um brinquedo amaldiçoado? Vocês acham que elas eram do tempo da cultura celta? Ou simplesmente foi uma histeria coletiva de uma cidade que já havia passado por relato de lobisomem? Deixa aí nos comentários e se você ainda não me segue, me segue. E se você chegou aqui, deixa seu like pra ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!